O psicólogo chamado Baruch Schwartz, autor do livro O Paradoxo da Escolha, diz que uma das coisas que mais complica a vida na sociedade moderna é a multidão de escolhas que temos que fazer. Por exemplo, num supermercado, diz ele que podem existir 285 variedades de biscoitos, 75 tipos de chá, 230 sopas, 40 pastas dentífricas, 275 cereais, 175 molhos para saladas, etc. Se formos a uma loja de eletrónica em busca de um aparelho de som e levando em conta os vários alto-falantes, aparelhos de CD, sintonizadores, amplificadores e outros componentes que podemos escolher, existem 6,5 milhões de sistemas estéreo diferentes que podemos construir. Schwartz conta que um dia saiu para comprar um par de jeans. O funcionário queria saber se ele desejava estes jeans que ele foi comprar, se desejava largas, justas, com botão ou com zíper, tecido lavado em pedra ou lavado com ácido, afunilada, com rasgos ou inteira. Schwartz disse: eu quero o tipo de calças que costumava ser o tipo único. E não são apenas as escolhas dos consumidores. Devido à tecnologia, temos a capacidade de trabalhar a cada hora do dia, em qualquer lugar do planeta, e, portanto, enfrentamos continuamente a escolha de trabalhar ou não. Há muitas outras opções de estilo de vida, como quando casar, quando filhos ter. Muitos estão difundindo a sua própria moral. Schwartz, nesse seu livro que ele escreveu, chama a atenção para um desenho animado que retrata um par de tábuas de pedra em branco, um cinzel e a legenda: Kit, faça você mesmo os 10 mandamentos. Entendemos? O objetivo deste escritor é dizer-nos que o facto de haver por onde escolher é bom, mas é demasiado fatigante, é demasiado cansativo. E ele acredita que isto é uma das razões para a depressão generalizada em nossa cultura. Muitas opções de escolha têm dois resultados, que infelizmente são negativos. Primeiro, é paralisia. Diante de muitas escolhas, algumas pessoas têm dificuldade em escolher. Ficam paralisadas. E também a insatisfação. Com tantas opções, é fácil imaginar que poderíamos ter feito uma escolha melhor. E arrependemos de ter escolhido aquilo, ou poderíamos ter escolhido outra coisa. Enfim, é uma receita, de certa maneira, para a infelicidade. É verdade que na vida são muitas as opções que podemos fazer, irmãos. Muitas. No entanto, recordemos as palavras de Josué, que desafiou o povo de Israel e desafia o mundo de hoje a fazer uma escolha. Uma escolha fundamental. Com certeza que os irmãos se recordam destas palavras de Josué. Mas, se vos parece mal o servir-vos ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que maravilhosa escolha! Que escolha transcendente, que escolha apropriada. O melhor que alguém pode escolher: servir a Deus.
Há muitos deuses no mundo que qualquer um pode escolher para servir. E nós sabemos que há milhões de pessoas que servem este e aquele Deus, esta e aquela imagem, este e aquele princípio, mesmo que adoram a própria natureza, enfim. E embora essa imagem tenha sido prejudicada pelos nossos pecados, a imagem de quem nós somos, criados à imagem e semelhança de Deus, e embora essa imagem tenha sido prejudicada pelos nossos pecados, o Senhor ainda nos ama e deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por causa do seu grande amor por nós, Deus enviou o seu Filho único, Jesus. Enviou o seu Filho ao mundo para dar a sua vida na cruz e nos redimir do pecado, dando-nos o dom da vida eterna. Portanto, a escolha é clara, irmãos. Há um só Deus e um só Salvador, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Num outro livro, Momento para as Mães, é como se chama este livro, o autor é Robert Strang, escreveu sobre os conflitos de uma família em Glasgow, na Escócia. Depois de anos de rebelião, uma jovem rejeitou seus pais, seus valores e sua fé. Ela saiu de casa para desfrutar de uma vida sem restrições, mas logo se tornou escrava da sua própria escolha. Foram anos de miséria, a viver nas ruas, vendia-se por centavos e dependia das missões de resgate para a sua sobrevivência. Estas missões de resgate são aquelas que nós ainda hoje temos, de grupos de pessoas que andam pelas ruas, às vezes à noite, a dar de comer a quem tem fome. Então, por causa desta separação da família, ela não sabia que, entretanto, seu pai tinha morrido e que sua mãe nunca desistiu de a procurar. Um dia, ela viu uma foto que sua mãe havia posto na entrada de um local para os sem-abrigo daquela cidade de Glasgow. Sobre a foto da mãe estavam escritas as seguintes palavras: eu ainda te amo, volta para casa. Com admiração e desconfiada, ela dirigiu-se para casa com a esperança de que ainda fosse amada por sua mãe. Chegou por volta da meia-noite. O seu coração acelerou quando se aproximava da porta e se preparava para bater. Mas o seu semblante mudou repentinamente quando viu que a porta estava só encostada. Empurrou-a e correu para o quarto da mãe, receando que alguém lhe tivesse feito algum mal. Quando lá chegou, de imediato a mãe acordou e abraçou aquela filha rebelde. Quando a jovem explicou os seus receios pelo facto de a porta estar aberta, a mãe respondeu: não, querida, não te preocupes. Desde o dia que saíste, essa porta nunca mais foi trancada. O amor e a esperança desta mãe refletem o amor e a esperança daquele pai na história contada por Jesus sobre o filho pródigo, que todos nós conhecemos. Podemos nos rever no filho pródigo, pois também havíamos escolhido o caminho do pecado. É verdade ou mentira, irmãos? Vivemos no pecado. É verdade ou mentira? Até que um dia Jesus bateu à nossa porta. E nós sabemos. A porta estava fechada. É verdade. Mas Jesus bateu. E nós abrimos. E sobre isso, agora, de repente, eu lembrei-me de uma ilustração. Já não sei disso, mas lembrei-me agora, não vou contar em pormenor, mas é de alguém que estava a ver uma
uma exposição de quadros, de pinturas, e entretanto chegou um onde via que Jesus estava batendo a uma porta. E então ele virou-se para as pessoas que estavam por ali também e disse: isto está mal feito. A porta devia ter uma fechadura, devia ter um fecho, para se poder abrir a porta para fora e Jesus entrava. Não. Esta ideia é completamente errada. É o perdido que tem que, da parte dele, abrir a porta para que Jesus entre. Bom, isso aconteceu conosco. Porque todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Contudo, como o Pai na história de Jesus, o qual representa nosso Pai Celestial, Ele ainda nos ama e quer que voltemos para casa. Não era este o desejo do Pai do Filho pródigo? Esperavam cada dia. Ele vinha, olhava para o caminho, até ao fundo do caminho, a ver se deslumbrava a imagem do seu filho de regresso a casa. Este pai amava aquele filho. Estava à espera que ele regressasse. Queria que ele regressasse. Então, sem dúvida alguma, que ele amou aquele filho até ao fim. E a verdade é que, esperando, ou naquela esperança que o filho voltasse, ele sempre deixou a porta destrancada para que o filho pudesse entrar. Deus nos ama tanto que Ele deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus pagou o preço das nossas transgressões e abriu-nos a porta para que recebêssemos a salvação, a união com o Pai e o dom da vida eterna. Recordemos estas palavras ditas por Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém, seja quem for, vem ao Pai senão por mim. Deus perdoa, recebe em casa e dá vida eterna aos que colocam a sua fé e confiança em Jesus. Não importa quão longe nós estivermos mergulhados nas profundezas do pecado. Não importa. Deus diz: eu ainda te amo. Volta para casa. Quais são as escolhas que faremos ao longo da nossa vida, irmãos? Não sabemos quanto tempo de vida cada um de nós tem. Não importa. Quantas serão e que tipo de escolhas vamos fazer ao longo da nossa vida? Como vamos usar o presente? Que opções faremos cada dia? Vamos deixar guiar pela indiferença ou seguiremos ativos na busca das almas? Estou a falar das almas perdidas. O que vamos fazer? Vamos seguir a opinião dos outros ou seremos originais buscando o exemplo de Cristo? Vamos buscar uma vida de felicidades ou uma vida de serviço? Uma vida de facilidades ou uma vida de serviço? Vamos evitar as críticas ou seguiremos as nossas convicções com base na palavra de Deus? Vamos procurar justificação para a nossa falta de empenho na obra do Senhor ou vamos reconhecer a nossa fraqueza e servir a Deus e aos homens? Vamos ser discípulos humildes ou vamos ser fanfarrões? Quando algo for difícil, vamos desistir ou vamos confiar no Senhor? Vamos ser críticos ou vamos ser construtores, colaborando no ministério que Deus nos confiou? Vamos ter iniciativas ou vamos esperar que os outros comecem? Eu arriscaria uma sugestão. Pensemos bem. Quando tivermos à volta dos 80 anos de vida, por aí, e no momento de reflexão, em silêncio, contemos só para nós a versão mais pessoal da história da nossa vida. Façamos uma análise das escolhas que fizemos durante a vida que Deus nos concedeu. No final veremos que somos o resultado das nossas próprias escolhas. Vamos ver se seremos o resultado
das nossas próprias escolhas. E realmente, irmãos, recordemos aquele ditado que diz: somos aquilo que comemos. Somos aquilo que comemos. Pensemos nisto. No final, nós, cada um de nós, será aquilo que escolheu ser. Isto é, seremos o resultado das nossas próprias escolhas. Não tínhamos dúvida, irmãos. Nós seremos o resultado das nossas próprias escolhas. E só nós somos os responsáveis por aquilo que escolhemos e fazemos. A vida, sem dúvida, é uma série de escolhas. Mas existe uma escolha primária que ultrapassa todas as outras. Recordemos outra vez. Josué, o qual apresentou uma importante opção aos israelitas. Aquele povo que era o povo de Deus e que se extraviou, que abandonou a Deus. E desta vez vou começar com a leitura no mesmo capítulo de Josué, capítulo 24, mas começar no versículo atrás, o versículo 14 e o 15. Essas são as palavras de Josué. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, e esta é a melhor escolha que podemos fazer. É a melhor escolha que o ser humano pode fazer em qualquer sítio deste planeta. E Josué escolheu a melhor coisa. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que maravilha! Haverá alguma coisa mais digna, alguma coisa mais importante, alguma coisa mais própria para o ser humano do que escolher seguir a Deus? Seguir o caminho daquele que nos criou, à sua imagem e semelhança? Haverá alguma coisa mais importante, irmãos, que esta vida termina. Mais tarde ou mais cedo, esta vida acaba. E onde estaremos depois? Se nós somos o resultado daquilo que comemos, e este ditado é muito apropriado, nós estaremos de acordo com aquilo que escolhemos seguir. A palavra de Deus e com o exemplo que decidimos seguir, o exemplo de Cristo. E Deus nos espera, porque Ele nos ama. E nos ama tanto que deu a Jesus, para que nós tivéssemos realmente um alicerce forte, um alicerce estável, onde possamos caminhar nesta vida para podermos chegar à vida eterna com Cristo. Jesus ofereceu-nos esta escolha quando disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga. É esta a escolha que nós temos que fazer. É esta a escolha que eu penso que todos nós fizemos um dia. Mas estamos realmente carregando esta cruz? Seguindo a Cristo? Escolhendo seguir a Jesus? Esta opção, irmão, não tem tempo. Escolhendo seguir a Jesus, esta opção traz-nos o perdão dos nossos pecados. Traz-nos a vida eterna, a esperança de vida eterna. Recusar aceitar a oferta de perdão e vida eterna que Deus nos oferece através de Jesus, traz condenação e morte eterna. Condenação e morte eterna. Um dia, quando decidimos fazer a escolha de seguir a Jesus, confiamos nele e nele pusemos a nossa fé. Arrependemos-nos dos nossos pecados, confessamos a nossa fé em Jesus e fomos batizados em Cristo para o perdão dos nossos pecados. Agora,
cada dia, de vida que Deus nos deve. Devemos continuar a fazer a melhor escolha da nossa vida. Continuar a seguir a Jesus. É uma escolha contínua. É uma escolha diária. E porquê? Porque diz 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículos 7 e 8. Porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Há um valor tremendo, um valor incalculável naquele sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Esse sangue está sempre pronto, disponível para nos limpar dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, enfim, de tudo o que nos possa impedir uma comunhão com Deus. Se nos arrependermos e nos esforçarmos para não voltar a cair nisso, para não voltar a tropeçar nessas coisas. Mas o sangue de Jesus tem esse poder de nos limpar, para que possamos chegar, através desse sangue, possamos chegar à eternidade com Deus. Esta é a melhor escolha que alguém poderá fazer. Andar na luz com Jesus. É uma escolha que envolve perdão, salvação, vida eterna, alegria e felicidade, agora e para sempre. Amém?